que seria o epitélio com a lâmina própria, a região de transição, formada pelo ligamento vocal, que são as camadas intermediárias e profundas da lâmina própria, e o corpo, que é constituída pelo músculo vocal. É uma estrutura densa e tem propriedades contráteis que faz o ajuste da rigidez da tensão desse sistema. Então, como eu falei, né, a prega vocal é coberta pelo epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, e outras partes da laringe são cobertas pelo pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Aí, entre esses dois epitélios, tem um epitélio de transição. Opa. Então, falando da anatomia da laringe, vamos começar pela formação esquelética, né? O esqueleto da laringe é composto por 9 cartilagens, sendo que são 3 cartilagens ímpares, que seria a tireoide, a cricoide e a epiglote, e 3 cartilagens pares, né, formando 9, que seriam a aritenoide, corniculada e cuneiformes. A tireoide é a maior cartilagem da laringe. Ela tem um formato de livro aberto para trás, e as duas lâminas da tireoide formam um ângulo que varia se a pessoa for do sexo feminino ou masculino, né? Como pode ver aqui, 90 graus nos homens e 120 graus nas mulheres. Aí, posteriormente, essa cartilagem projeta em cada lâmina o corno superior e o corno inferior, e os limites superiores da cartilagem tireoide são fixados ao ióide pela membrana tireoide, enquanto os inferiores são ligados às superfícies laterais da cartilagem cricóide, formando a articulação crico-tireoide, né? A junção dessas duas lâminas da tireoide forma no plano medial a proeminência laríngea. Então, essa proeminência é o que é popularmente conhecido como o pomo de Adão. A segunda cartilagem é a cricóide. Ela tem um formato de anel de sinete, aqui eu coloquei só para a gente entender, onde essa parte maior vai ficar virada posteriormente. Ela está logo abaixo da tireoide e se fixa através do ligamento cricotireoide mediano. E ela está acima do primeiro arco traqueal, onde se fixa através do ligamento cricotraqueal. A terceira cartilagem ímpar seria a epiglote, que a gente pode ver aqui em verde. Ela está no orifício superior da laringe e ela funciona como um opérculo, assim, uma tampa que vai proteger as vias aéreas durante a deglutição. Ela está logo atrás da base da língua e do osso ióide. Anteriormente, ela está ligada pelas pregas glosso-epiglóticas e pelo ligamento io-epiglóticos a essas estruturas que eu citei antes, né? Aí, posteriormente, ela está ligada pelas pregas ari-epiglóticas. E aí, na imagem, a gente consegue ver que você tem a epiglote aqui, sendo ligada inferiormente à aritenoide, que está de azul. Então, as aritenoides, o primeiro par de cartilagens que eu vou citar, ela tem um formato de pirâmide triangular aqui, como a gente pode ver na imagem, e está apoiada sobre a cricoide. A base da cartilagem aritenoide apresenta o processo vocal, onde tem a inserção posterior do ligamento vocal. E tem o processo muscular também, onde se inserem os músculos cricoaritenoides posterior e lateral. Superiormente, tem o ápice, que é onde está fixado a prega área epiglótica, que eu citei na imagem anterior, e apoia a cartilagem corniculada, que também é conhecida como cartilagem de Santorini. Então, na região antero-superior dessa cartilagem, encontra-se a cartilagem cuneiforme ou cartilagem de Weisberg. Ela não se fixa, a cuneiforme, ela não se fixa diretamente a nenhuma outra cartilagem. Outra estrutura que é importante de falar é o cone elástico. Ele também é chamado de ligamento fibroelástico da laringe, ou membrana triangular, e a descrição anatômica dele é meio complexa de ser estendida, mas, resumidamente, é uma membrana fibroelástica que se estende na direção superomedial a partir da cartilagem cricóide, e em direção à margem livre da prega vocal. E aí ele vai compor o ligamento vocal. Já a membrana quadrangular é uma lâmina fina na submucosa que tem tecido conjuntivo e une as faces laterais das cartilagens aritenoides à cartilagem epiglótica. A margem livre constitui o ligamento área-epiglótico e é coberto por mucosa para poder formar a prega área-epiglótica. A extensão inferior dessa membrana constitui a membrana medial, a parede medial, na verdade, do recesso piriforme, e em continuidade inferior faz o ligamento vestibular. Então, as pregas vestibulares, que também são chamadas de pregas vocais falsas, elas
são Ai, peraí que eu confundi aqui. Isso. A prega vestibular é a prega vocal falsa, isso. E ela é formada pelo músculo tireoaritenoide, coberta por uma mucosa mais rosa, que nem a gente consegue ver aqui. Aí ela tá logo acima da prega vocal verdadeira e vai da tireoide até a aritenoide. O recesso lateral entre essa prega vestibular e as pregas vocais verdadeiras são chamados de ventrículos de Morgani. O ligamento vocal insere-se no processo vocal da aritenoide e estende-se até o ângulo da cartilagem tireoide anteriormente aqui. As pregas vocais verdadeiras são compostas essencialmente do músculo vocal e do ligamento vocal, recobertos por mucosa, né? A rima glótica ou a fenda glótica, que está marcada aqui, é o espaço entre as pregas vocais verdadeiras e varia de tamanho de acordo com a posição das pregas, que é controlada pelos músculos, que eu vou descrever posteriormente. A comissura anterior é a união anterior das pregas vocais verdadeiras na inserção na cartilagem tireoide. E a região interaritenoide representa a parede posterior da glote. Então, falando agora da divisão da laringe, anatomofuncionalmente, a gente pode fazer essa divisão entre supraglótica, glótica e subglótica. Sendo que a supraglótica, na verdade, assim, o marco importante seria a glote, que estaria no nível da prega vocal. Aí, acima dela, você tem a supraglótica ou o vestíbulo da laringe, que vai até o ádito da laringe, que seria, assim, a parte mais superior. E aí, abaixo, tem a subglótica, como eu mencionei antes, que vai até a margem inferior da cricoide. Aí, para falar um pouco da musculatura da laringe, a gente vai dividir musculatura intrínseca e musculatura extrínseca. Primeiro, eu vou citar a musculatura intrínseca, que seria composta por esses 4 músculos: o tireoaritenoide, o aritenoide, o cricoaritenoide posterior e lateral, tem essa subdivisão, e o cricotireoide. Então, aqui tem uma imagem que dá para ver esses músculos que eu citei, o cricotireoide, enfim, todos eles. Só que a descrição da função exata de cada músculo, de cada um desses músculos, eu vou deixar para mostrar num vídeo posterior, porque a descrição anatômica deles, só com a imagem estática, vai prejudicar o entendimento. Mas, enfim, aqui a gente tem o cricotireoide, né? E aí o nome deles já fala para a gente o que ele está ligando. E aí o cricotireoide, ele tem como se fosse 2 cabeças, assim, tem 2 tipos de fibras, que tem as oblíquas e as mais retas. E ele é considerado o adutor ou abdutor da laringe, dependendo do movimento que ele faz na prega vocal. Aqui tem o tireoaritenoide, os aritenoides, eu acho que mais aqui embaixo. O cricoaritenoide posterior e o cricoaritenoide lateral. Aí o outro tipo de musculatura que a gente encontra na laringe é a musculatura extrínseca, sendo que ela pode ser dividida em supraioides ou infraioides. A musculatura intrínseca, ela interfere no modo indireto da fonação, porque ajusta os movimentos das cartilagens laríngeas e da musculatura intrínseca. Então, nos supraioides, a gente tem o muiloioide, o genoioide, o estiloioide e o digástrico. Enquanto os infraioides, que são considerados abaixadores da laringe, são o esternoioide, o esternotireoide, o tireoide e o homoioide. Agora, falando sobre a inervação da laringe, toda a inervação motora dos diferentes músculos é fornecida pelo laríngeo recorrente ou laríngeo inferior, sendo que a exceção a essa regra seria o músculo cricotireoide, que a inervação é feita pelo laríngeo superior. O laríngeo superior é um nervo misto que faz também a inervação sensitiva da mucosa laríngea. E ele é um ramo do nervo vago, ele corre medialmente à artéria carótida interna e divide-se em externo e interno, né, o laríngeo superior. Aí o ramo externo, ele é menor, ele vai mais para baixo, mais para frente, e ao longo do trajeto ele perfura a musculatura e contribui parcialmente para o controle do constrictor inferior da faringe. Depois, depois ele supre o cricotireoide.
O ramo inferior, que é o maior, passa através do músculo tireoide, da membrana tireoide, e ele é acompanhado pela artéria laríngea superior. Ele supre a musculatura da supraglote até o nível das pregas vocais. A região abaixo das pregas vocais é suprida pelo nervo laríngeo recorrente, ou laríngeo inferior, e tem esse nervo, ele tem um trajeto ascendente percorrendo o sulco tráqueo-esofagiano, acompanhando o bordo posterior do lobo lateral da glândula tireoide. Então, agora sobre a irrigação, né? Eu separei aqui em artérias, veias e linfonodos, mas as artérias que suprem a laringe seriam a laringe superior, laringe inferior e a cricotireoide, sendo que a artéria laringe superior é ramo da artéria tireoide superior e tem origem junto ao polo superior da glândula tireoide. Ela acompanha o ramo interno do nervo laríngeo superior, através da membrana tireoide e supra a face interna da laringe. Já a laringe inferior é ramo da artéria tireoide inferior, segue o trajeto acompanhando o nervo laríngeo inferior e supra os músculos e mucosas da região inferior da laringe. Aí, por último, tem a cricotireoide, que é ramo também da tireoide superior, e se origina ao nível da membrana cricotireoide, suprindo o músculo de mesmo nome, né, o cricotireoide. A drenagem venosa é constituída essencialmente pelas veias laríngea superior e laríngea inferior, e elas têm um trajeto semelhante às artérias do mesmo nome, drenando para as veias tireoide superior e inferior, respectivamente. Já a descrição dos linfonodos da laringe é bem importante porque eles têm um padrão de ampulheta, ou seja, o que significa? Que na região glótica, a drenagem linfática é escassa, e aí ela aumenta conforme você afasta da glote superiormente e inferiormente. E isso é importante porque na avaliação das neoplasias malignas de laringe, a gente tem esse padrão de drenagem em ampulheta. Então, assim, tem o acometimento, se for supraglótico, dos linfonodos supraglóticos e a mesma coisa para os infraglóticos. Então, para falar um pouco da fisiologia da laringe, tem que falar um pouco da evolução da laringe, que do ponto de vista filogenético, onde a primeira função da laringe foi a de proteger as vias aéreas inferiores da entrada de água em alimento. Então, assim, essa função primordial da laringe, ela é descrita já em peixes pulmonares da Amazônia e do Nilo. Depois, com a evolução filogenética, ela foi adquirindo complexidade, foi adquirindo outras funções, até chegar na laringe que a gente tem hoje, que faz a proteção, a respiração e a fonação. Então, durante a vida intrauterina, tem um certo período que o feto tem uma laringe que se assemelha à laringe dos herbívoros, sendo que ela é bastante eficaz no ponto de vista de proteção. Ela está mais cranialmente, e a borda livre da epiglote encontra-se logo atrás do palato mole. Aí essa disposição, ela é benéfica, no caso, porque para o bebê permite que ele se alimente com um risco mínimo de aspiração. E depois, conforme a gente cresce, tem uma migração inferior da laringe, né, em direção à hipofaringe. Aí essa migração favorece o desenvolvimento da fonação, então da fala, porque não ia ser possível a gente falar se a laringe estivesse intranarinária. E aí, com o posicionamento da laringe no nível da hipofaringe, forma-se o trato supraglótico, que é o que permite que o som glótico seja ressoado e articulado, né, pelo véu palatino, pelos lábios, enfim. Aí, à medida que a laringe desce, a proteção estrutural contra a aspiração diminui. E aí, essa proteção contra a aspiração vai ficar mais a cargo dos reflexos de fechamento glóticos. Então, eles assumem uma responsabilidade de proteger a via aérea. E aí, os estudos filogenéticos e de desenvolvimento mostraram que o homem, com a finalidade de poder falar, acabou abrindo mão dessas outras, da maior proteção que a laringe fornecia antes, né? Então, como falado, essa proteção ficou a cargo dos reflexos, e são reflexos policináticos que ocorrem ao nível do tronco cerebral. Algumas atividades, como aquelas relacionadas à função de proteção, são estritamente reflexas e involuntárias. E aí já tem outras atividades que podem ser controladas, como a respiração, mas ela também pode ser um reflexo, e já a fonação é totalmente voluntária, né, na maior parte dos casos. Então, as principais vias aferentes desses reflexos envolvem a participação do laríngeo superior, e do laríngeo recorrente. E a via efetora seria
através do núcleo ambíguo do tronco que controla os motoneurônios. Então, agora falando um pouquinho da fisiologia dos músculos da laringe, a gente vai começar pelo cricotireoide, ele é o principal tensor das pregas vocais. Aqui na imagem a gente pode ver em rosa escuro o músculo cricotireoide, em rosa claro você tem a cartilagem tireoide, a cricoide e a aritenoide. E aí a prega vocal está aqui em cinza escuro. Aí com a contração do cricotireoide, a lâmina da cartilagem cricoide é deslocada posteriormente, e aí leva consigo a cartilagem aritenoide. Aí qual que é o resultado dessa contração? Que a prega vocal é alongada, então ela é estirada e rebaixada. Aí esse movimento faz com que a borda superior da cartilagem cricoide afaste-se da comissura anterior. E, desse modo, a prega vocal fica mais fina, fica mais delgada, né, a borda livre dela. Além desses efeitos, a contração isolada do cricotireoide tende a levantar as pregas para uma posição paramediana. E aí isso é o que vai possibilitar a fonação, né? Se elas estão aduzidas na linha média, o cricotireoide age como um adutor, tendendo a afastar as pregas vocais. Então faz a outra função também. O tiroaritenoide, ele é dividido em medial e lateral, e a contração do tiroaritenoide promove a adução da prega vocal, principalmente a porção membranosa da prega vocal, né? Sem a devida participação do tiroaritenoide, a porção membranosa da prega vocal não fecha adequadamente, apesar da contração dos outros músculos adutores. Então, ele tende a encurtar as pregas vocais através da tração que ele exerce sobre a aritenoide em direção à comissura anterior. Então, aqui na imagem a gente consegue ver direitinho nas setas o vetor da força que ele exerce. E aí, com a contração dele, a tensão no corpo da prega vocal é aumentada e deixa a borda livre arredondada. Então, dessa forma, a prega vocal fica mais curta, né, e mais espessa. E aí a mucosa de revestimento dela fica mais solta e mais frouxa, porque ela, como se ela ficasse menorzinha. Aí a glote é fechada principalmente na porção membranosa da prega vocal. O cricoaritenoide lateral é um adutor da prega vocal e a contração dele traciona o processo muscular da cartilagem aritenoide no sentido antero-inferior. Aí esse movimento faz com que a cartilagem aritenoide rode sobre a cartilagem cricóide e isso vai causar a medialização e o rebaixamento do processo vocal. Aí dessa forma, a prega vocal também é medializada, ou seja, aduzida, né, e rebaixada. Aí tem um pequeno alongamento e estiramento da prega vocal na borda livre, e a borda, na verdade, ela estira e acaba que a borda livre fica mais afilada. O interaritenoide participa da adução da região interaritenoide. E ele aproxima as cartilagens aritenoides fechando a glote, porque esse efeito ele não é atingido somente pela contração isolada do tiroaritenoide e do cricoaritenoide lateral. Com o movimento que ele causa, a glote membranosa é aduzida, assim, em certo grau, né? O cricoaritenoide posterior, ele também é chamado de abdutor das pregas vocais, e a contração traciona o processo muscular póstero inferiormente. Então, aqui também dá para ver no vetor direitinho. E aí promove uma ação contrária ao do cricoaritenoide lateral. Então, ocorre a lateralização e a elevação do processo vocal da aritenoide. O que isso resulta? Né? Que as pregas vocais também são lateralizadas e elevadas. E aí ela fica mais alongada e mais tensionada. E aí a borda livre dela fica mais abaulada. Então, aqui no vídeo é o resumo de tudo isso que eu falei, assim, para a gente poder ter uma visão, né, melhor sobre como que funciona essa movimentação e o que isso causa no posicionamento das cartilagens. Eu pensei em acelerar ele só um pouquinho para... Mas dá para ver, né? Tá dando para ver direitinho? Tá tranquilo. Bom. Então, aqui ele faz um corte sagital, que aí dá para ver o tensor das cordas vocais, né?
E aqui na vista posterior, que eu achei melhor para entender como é que funciona essa movimentação, dependendo da contração de qual músculo que está sendo exercida. Então aqui é o ar epiglótico que eu citei, que vai abaixar o epiglote para poder fazer o fechamento e proteger as vias aéreas. Então aqui essa visão superior dá para ver como a epiglote funcionaria como opérculo, né, quando tem a deglutição, que esse músculo é acionado. Quando o aritenoide contrai, aqui, eu ia voltar, mas agora falando um pouco sobre as propriedades contráteis dos músculos intrínsecos, né? Porque assim, a gente vê que nos músculos intrínsecos da laringe tem uma diferença da predominância de fibras musculares tipo 1 e tipo 2, o que vai ser explicado também sobre quais músculos precisam de mais resistência à fadiga. Então, o que foi descrito é que as fibras tipo 1 são de contração mais lenta, né? E as tipo 2 são de contração rápida, só que elas podem não ser tão resistentes à fadiga quanto as fibras tipo 1. Então, o tiroaritenoide, o cricoaritenoide lateral e o interaritenoide, eles têm poucas fibras do tipo 1, aqui no homem, né? Que isso aqui é uma tabela do tratado. E o cricoaritenoide e cricotireoide, na verdade, o cricoaritenoide posterior e o cricotireoide, eles têm muitas fibras do tipo 1. E aí, o que isso significa? Que no caso do tiroaritenoide, o cricoaritenoide lateral e o interaritenoide, eles são mais susceptíveis à fadiga, e já os outros dois seriam menos susceptíveis à fadiga, mas de contração mais lenta. E isso é fisiologicamente explicado, porque os músculos adutores, que seriam o tiroaritenoide, o cricoaritenoide lateral e o interaritenoide, eles são mais rápidos para poder permitir uma proteção adequada das vias aéreas, que é um reflexo que tem que ser rápido para evitar que entre alimento e água, né? Mas é um evento efêmero, ele não exige que o músculo fique com uma alta resistência, contraindo ali por muito tempo. Já o cricoaritenoide posterior, que é ativado continuamente durante a fala, durante a respiração, ele não precisa ser tão rápido, mas ele tem que ser mais resistente à fadiga. Então, o cricoaritenoide, que é mais atuante durante a falação, tem características semelhantes ao cricoaritenoide posterior. Aí, considerando os músculos intrínsecos de um modo geral, observa-se que a proporção de fibras rápidas é menor no homem que em outros animais. E a maior proporção dessas fibras lentas faz com que tenha uma resistência maior à fadiga, podendo estar relacionado ao desenvolvimento da fala, que exige que tenha uma atuação duradoura da musculatura intrínseca da laringe. E aí a vocalização, ela requer essa atenção adequada e mantida das pregas vocais, né? Por isso que tem essa resistência maior desse tipo de fibra nesses músculos. Sem essas fibras, o músculo ia fatigar e aí não ia permitir a manutenção prolongada, por exemplo, durante o canto. E aí vou falar agora especificamente de cada função da laringe, né, fisiologicamente. E aí, por causa da íntima relação da laringe com o aparelho respiratório, ela tem uma posição privilegiada para participar de todas essas funções essenciais. Além dessas 3 funções, ela tem várias outras funções, então, no caso da manutenção da manobra de valsalva, ela permite um aumento da pressão intraabdominal, então é importante no parto, é importante na defecação, é importante quando a gente vai pegar peso, elevar peso acima da cabeça, então tudo isso tem envolvimento da laringe, né, mas essas 3 funções são as que vão ser abordadas hoje, porque são as principais descritas no tratado. Aí aqui, esse vídeo, dá para ver direitinho a primeira função que eu vou falar, que seria a proteção das vias aéreas. No vídeo, esse paciente tem uma alteração anatômica que seria uma falha no palato, e aí dá para ver um pouquinho quando a epiglote retorna do fechamento
da laringe, assim, é rapidinho, mas dá para ver essa função de opérculo que foi mostrada na imagem anterior, né? Então, quando, aqui, opa, passei sem querer. Já foi. Isso. Então, quando o reflexo da deglutição é deflagrado, aí o centro da deglutição no tronco cerebral programa 4 atividades reflexas para ocorrer de modo sequencial, mas a verdade é que elas ocorrem quase que simultaneamente. Então, a primeira delas seria o fechamento velofaríngeo para evitar o refluxo de alimento para o nariz. Aí tem a peristalse faríngea para poder impulsionar o bolo alimento, né, através da faringe. Tem a proteção das vias aéreas, que seria o terceiro reflexo, e a abertura do esfíncter superior do esôfago para poder permitir a passagem de alimento e seguir com a deglutição. Então, esses reflexos eles envolvem a atuação de músculos situados na faringe, laringe e esôfago, e tem uma regulação complexa. Eles são influenciados por determinadas características do bolo alimentar, se tiver mais úmido, se tiver mais seco, a consistência da comida. Eu tinha colocado esse vídeo aqui, mas acho que não aparece o áudio para vocês, né? Áudio não. Não, né, doutor? Mas era mais Mas para ver pode aqui. explicando o que você quiser mostrar. É isso que eu vou fazer. Ele vai explicando, eu cortei o vídeo, para a gente poder ver aqui o movimento da úvula, aqui em cima, e o movimento da epiglote com a progressão do bolo alimentar. Então, a gente tem uma posteriorização da base da língua, a epiglote abaixa para poder fechar, né, a entrada da laringe, e a expiração fica inibida temporariamente e o bolo alimentar segue com a abertura do esfíncter esofagiano superior. Então, era basicamente isso que eu queria que visse no vídeo, para a gente poder ver essa visão lateral do funcionamento da epiglote, né? E eu vou falar agora sobre o reflexo de fechamento glótico, que assim, os estudos eletrofisiológicos, eles mostram que a estimulação do laríngeo superior desencadeia o reflexo glótico, mas a integridade do laríngeo superior não é essencial, assim, para que esse reflexo aconteça. Esse fato foi levantado porque alguns pacientes que foram laringectomizados, eles tinham esse nervo seccionado, mas eles mantinham parte do fechamento glótico durante a fase faríngea da deglutição. E aí, o que foi visto é que o reflexo glótico ele pode ser deflagrado também por outros estímulos sensoriais. Então, tem estudos já em animais que demonstram que a estimulação do nervo óptico, do acústico, corda do tímpano, trigêmeo, vago, enfim, vários outros nervos, eles também podem deflagrar esse reflexo. Então, é mais uma vez lembrando daquilo que, para poder adquirir outras funções, a laringe acabou abrindo mão dessa função da proteção de vias aéreas, e essa proteção foi exercida cada vez mais por reflexos involuntários, que podem ser deflagrados também por outras estruturas. Aí o fechamento esfinctérico da laringe, ele é produzido sob o comando do centro da deglutição ou por estimulação bilateral do laríngeo superior. E ele ocorre em 3 níveis, no nível da prega epiglótica, da prega falsa e da prega vocal. Aí, apesar da importância do fechamento do laríngeo, do vestíbulo laríngeo, acredita-se que o fechamento mais efetivo da laringe acaba acontecendo ao nível da glote, né, das pregas vocais. Então, falando da segunda função da laringe, que seria a respiração, a laringe atua como um resistor que controla a resistência do fluxo aéreo inspiratório e expiratório, sendo que esse controle é feito principalmente a nível glótico pela musculatura intrínseca da laringe. Então, a contração do cricoaritenoide posterior abduz as pregas vocais e diminui a resistência. Já a contração do tiroaritenoide e outros músculos estreitam a glote e aumentam essa resistência, né?
Aí, apesar da contração isolada do tiroaritenoide estreitar a glote, quando tem uma contração concomitante do cricotireoide com o cricoaritenoide posterior, a fenda glótica fica maior do que a contração isolada de só um deles, que seria do cricoaritenoide posterior. E aí a gente seria assim, no caso da respiração, seria o resultado da contração desses dois músculos, deixando a fenda glótica maior para poder diminuir essa resistência à passagem do ar. Aí a estrutura da prega vocal tem essa propriedade valvular, ela age passivamente no sentido de dificultar a entrada de qualquer material, inclusive o ar, né? Por isso que tem essa função de resistência. E esse efeito pode ser observado em pacientes com paralisia bilateral em adução das pregas vocais. Nesses pacientes, a fenda glótica é estreita e não ocorre abertura ativa da glote durante a inspiração, por causa desse mecanismo valvular das pregas e do efeito Bernoulli. O que seria, né, esse efeito? Seria que quando tem essa passagem de ar entre as pregas vocais, em vez delas aumentarem, elas tendem a se fechar. Então, é importante entender esse efeito, no vídeo posterior vai explicar direitinho, porque é como se a gente estivesse assoprando entre duas folhas de papel, que em vez de elas abrirem, elas tendem a colabar. Então, esse efeito Bernoulli é um dos responsáveis pelo fechamento das pregas vocais. Ele aumenta ainda mais a obstrução e a resistência ao fluxo inspiratório. Então, graças à contração do cricoaritenoide posterior durante a inspiração, as pregas vocais estão amplamente abduzidas, de modo que a resistência laríngea fica mais baixa, parte do efeito Bernoulli é diminuído, e aí fica melhor de fazer a inspiração. Então, falando agora das funções da laringe, ainda falando da fonação, a fonação ela é permitida basicamente pela transformação da energia aerodinâmica em energia acústica através da vibração das cordas vocais. Então, a teoria que é aceita atualmente para poder explicar esse fenômeno vibratório seria a teoria mioelástica aerodinâmica, feita em 1958 por esse autor, né? Eu não sei falar o nome corretamente, então vou deixar ele só escrito aqui. E aí a produção da fala envolve basicamente 3 processos, que seria a produção do som glótico, a ressonância desse som e a articulação desse som no trato vocal supraglótico. Aí, dessa forma, não é só a laringe, mas todo o sistema respiratório e também o trato vocal é importante para que a fala possa acontecer. Então, sob o controle neuromuscular, as pregas vocais são aduzidas em linha média. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Isso. Elas são aduzidas em linha média para poder permitir essa função fonatória. Então, se elas ficassem completamente abduzidas, não ia ter essa formação do som. Aí, quando elas estão aduzidas em linha média, tem um determinado momento que a pressão é alta o suficiente para poder vencer a resistência glótica e deslocar as pregas lateralmente, que vai promover a abertura. Aí, essa força de abertura das pregas vocais é representada tanto pela pressão subglótica, ela é representada por essa pressão que depende do fluxo expiratório e da resistência glótica, né, que foi descrito antes. Então, a adução e o aumento da rigidez das pregas vocais, principalmente pela contração do tiroaritenoide, resulta no aumento dessa resistência glótica. Em pessoas normais, o fluxo expiratório para uma fonação mantida é controlado pelas forças passivas de recolhimento da caixa torácica e pela atividade da musculatura, tanto inspiratória como expiratória. Ou seja, mesmo no momento da expiração, a gente também tem a participação da musculatura que a gente usa na inspiração. Por quê? Porque as forças de recolhimento da caixa torácica tendem a diminuir durante a expiração, e aí a musculatura respiratória age para poder manter esse fluxo respiratório e a pressão subglótica constantes. Aí, dessa forma, os músculos inspiratórios contraem durante o início da expiração para poder compensar essa força de recolhimento da caixa torácica, que é muito alta no começo, né? E depois, quando essa força diminui, é que os músculos respiratórios vão ser ativados para poder suplementar a diminuição dessa força de recolhimento. E o controle da pressão subglótica é necessário também para poder iniciar e manter a vibração das pregas vocais. Ele é essencial para poder fazer uma fonação adequada.
Então, a pressão subglótica mínima que vence a resistência das pregas vocais é chamada de pressão de limiar fonatório. Aqui tem o resumo da movimentação durante a fonação. Deixa eu ver se vai aparecer. Acho que dá certinho. Então, resumindo tudo isso que eu falei, é que durante a inspiração forçada, você pode ver que o lumen não, mas a abertura da glote fica bem importante, e durante o sussurro, enfim, a gente vê que as pregas estão bem medial, também aduzidas, né? E aqui seria durante na fala, onde a gente acumula o ar embaixo das pregas vocais, e aí a força de Bernoulli, depois que esse sopro de ar passa, faz com que as pregas se juntem novamente. E é isso que a gente vê superiormente, tem essa vibração das pregas vocais, sendo que essa vibração é extremamente alta, ela vai de 100 a 200 por segundo, e essa vibração é o que a gente vai ver num vídeo posteriormente, feito com o estroboscópio. Opa, saiu sem querer. Então, resumindo, né, as mudanças da configuração glótica e das propriedades fibroelásticas das pregas vocais associadas à presença de pólipo ou desidratação acabam por afetar essa pressão de limiar fonatório, que é o mínimo da pressão que é necessária para vencer a resistência das pregas vocais. Aí, uma vez que a glote é aberta para a passagem do ar, várias forças interagem para poder promover o fechamento. E aí as duas forças principais seriam a elasticidade das pregas vocais e o efeito de Bernoulli. Então, a força de abertura é representada pela pressão subglótica e as forças de fechamento são representadas pela elasticidade e pelo efeito de Bernoulli. E aí, por causa dessas forças que se contrapõem, a gente tem a abertura e o fechamento da prega vocal com vários sopros de ar passando durante a fala. Então, assim que a glote se fecha, a pressão subglótica volta a aumentar e reinicia o processo. Aí o resultado seria que você tem um fluxo expiratório cortado repetidamente e cria como se fossem ondas regulares e definidas de compressão e rarefação do ar. E aí essas ondas regulares é que vão formar as ondas sonoras que a gente usa na comunicação. Aí a fonação das ondas sonoras se caracteriza por pulsos regulares e no início a glote está fechada e a pressão subglótica aumenta até poder vencer essa resistência glótica. Depois que vence, a glote volta a se fechar e aí uma nova onda de pressão se forma. Então, assim, acho que dá para entender mais ou menos como é que é formado as palavras que a gente usa, né? Esse vídeo estava resumindo basicamente ele tem um áudio muito bom, mas também não vai dar para ouvir. Mas a gente pode ver que no começo do vídeo seria sem falar nada, tá tudo fechado. Aí a gente usa o fechamento glótico para poder acumular pressão, que depois aumenta até poder vencer essa resistência. E aí, por causa do Bernoulli e da elasticidade, as pregas voltam a se fechar, inicialmente inferiormente, e depois tem a propagação dessa onda. Então, é como se elas ficassem balançando mesmo. E aí, isso acontece, como eu falei, né, centenas de vezes por segundo. E o movimento no corte lateral seria esse aqui. Então, aqui é só outro resumo do que eu acabei de falar, em que o ciclo vibratório consiste em 3 fases, que seria a abertura, o fechamento e a fase fechada. E o contato entre as bordas livres durante a fase fechada não acontece só em um único ponto, mas através de uma superfície inteira. E aí, durante a fonação, a borda livre da prega vocal começa a abertura na parte mais inferior, e aí, à medida que a frente de pressão caminha na direção cranial, ela tem essa abertura da porção superior também, eliminando aqueles puffs de ar mostrados no vídeo.
E aí esse movimento é seguido pelo lábio superior com uma pequena defasagem de fase, né? Aí a diferença temporal entre a abertura das porções inferiores e superiores da borda livre da prega vocal é chamada de diferença de fase vertical, que é o que a gente consegue ver na imagem aqui, onde começa inferiormente, aí vai se propagando e depois fecha inferiormente também e se propaga para poder fechar superiormente. Então, algumas situações fisiológicas ou patológicas, onde a mobilidade da mucosa da prega vocal é reduzida, como cicatriz, ou então, se tiver alguma patologia de corda vocal, faz com que esse fechamento não aconteça corretamente. E aí, sempre que essa vibração da prega vocal acontecer, sem que haja um fechamento completo da glote, a gente perde o efeito de corte do fluxo respiratório, que é necessário para poder gerar aqueles ciclos. Aí, dessa forma, você vai ter uma redução da harmonia da voz. Então, o paciente pode ficar rouco, pode ter outras alterações. Então, aqui é um vídeo que mostra essa anatomicamente, foi feito com um vídeo estroboscópio mostrando essa onda propagando. Então, aqui dá para ver direitinho que tem uma onda na corda vocal. Para a gente poder entender melhor, né, o que foi descrito antes. Então, essa aqui é a última explicação sobre a fisiologia da laringe, que seria da fonação, e aí fala novamente sobre a teoria do corpo e cobertura, onde a fonação só é possível porque a gente teria uma cobertura que é formada por um tecido mais frouxo, mais flexível, e esse tecido que é mais frouxo e flexível, ele se movimenta, e o modo como ele se movimenta vai ser regulado pelo corpo, que é formado pelo músculo vocal. E para toda a fonação funcionar corretamente, além dos músculos da laringe, da diferença de posição das cartilagens, a gente precisa também de uma histologia adequada aqui na corda vocal, né? Além de uma lubrificação adequada. E aí, além de tudo isso que a gente consegue fazer com a nossa voz, a gente também consegue controlar a intensidade do som através tanto da regulação subglótica como supraglótica. Então, quando a pressão subglótica é dobrada, a gente consegue aumentar em 8 a 9 decibéis a intensidade acústica. E a gente consegue fazer isso através de várias formas. O aumento da resistência glótica, gerada pela atividade da musculatura adutora da laringe, promove um alongamento da fase fechada do ciclo vibratório. Aí, como a pressão subglótica aumenta até conseguir vencer a resistência glótica, vai ter uma pressão subglótica maior em cada abertura das pregas vocais, o que vai aumentar a intensidade da voz. E em nível supraglótico, a ressonância do trato vocal superior tem efeitos importantes na distribuição da energia acústica, né? Então, é o que a gente vê em cantores, que eles conseguem, enfim, ajustar tudo isso. De fisiologia que eu tinha para falar é isso. Foi uma aula muito densa, mas a matéria é muito densa e eu espero que tenha dado para entender algumas coisas. Tranquilo. Muito bom. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa, doutora Ana? Todo mundo mudo? Pelo jeito. Posso ir para oi. O artigo. Acho que a Gabriela tem alguma coisa aqui. Eu só Nem não tô tô com o vendo chat seus aberto.
Oi? Perdi seu slide. Tem uns 5 minutos. Oi? Eu só não tô vendo seu slide. Eu perdi tem uns 5 minutos o slide. Ai, parou de aparecer? Voltou? Isso aí, gente, se acontecer, vocês dão É só um avisar. aviso e retornam. O que você perdeu, Marcelo? A partir de que ponto? Não, ouvi tudo. Eu perdi, depois do último vídeo, eu perdi a imagem aqui. Foi só isso? Ah, mas era só um Mostra slide aí pra depois do ele, último Ana. vídeo. A minha tela tá compartilhada ainda? Tá, né? Tá. Então tá. Eu acho Esse que último. eu vou voltar, porque eu não tô sem visão aqui. Mas não sei não, eu acho que deve ser o meu, então. Achei que tinha mais alguém que estava sem ver. Perfeito, então. Quer ir pro artigo, então, Marcelo? Acho que ele saiu e entrou para tentar corrigir, Vai doutor. entrar de novo, né? Beleza. Mas pode ir, então. Preparando aí seu artigo. Tá bom. Então tá. Quando puder começar, aí o senhor me dá um ok, doutor. Pode, acho que tá todo mundo, né? Tá. Então tá bom. Seguindo aquela orientação, né, eu selecionei esse artigo procurando revisões sistemáticas e ele foi publicado na Laryngoscope. Ele foi aceito para publicação dia 31 de julho de 2018 e foi publicado em abril de 2019. E ele fala sobre, assim, ele faz uma revisão sistemática sobre o uso do nimodipino em pacientes que tiveram lesão de par craniano. E aí ele faz essa revisão para poder tentar ver se o nimodipino teria um efeito benéfico na recuperação desses pacientes. Então, começando, o nimodipino é um bloqueador de canal de cálcio e ele é usado para tratar hipertensão e vasoespasmo após hemorragia subaracnoide. Ele é altamente lipofílico, e aí o que proporciona uma rápida passagem da barreira hematocefálica, e o mecanismo de ação é bloquear seletivamente o influxo para o intracelular do cálcio, né, através dos canais. Algumas evidências emergentes sugerem que ele é neuroprotetor por reduzir a apoptose celular após injúria neuronal e promove também o brotamento neuronal dos nódulos de Ranvier. Outras evidências sugerem que ele exerce um efeito neuroprotetor nos neurônios lesados, mas o mecanismo exato ainda não foi descrito. E a terapia off-label de nimodipino tem mostrado melhorar a taxa de recuperação da neuropatia do nervo laríngeo recorrente e do nervo facial. Tem sido sugerido que a droga pode melhorar o aporte de oxigênio e de nutriente para as células lesadas e prevenir o acúmulo intracelular de cálcio, que reduziria, né, a morte neuronal por consequência. Ele também exerce um efeito positivo no nível de cálcio dos cones de crescimento neuronal por aumentar o brotamento neuronal. Isso seriam as possíveis explicações que foram levantadas para esse efeito protetor. Ele também parece suprimir a hiperinervação ou cincinesia do nervo facial que acontece depois da lesão. E, similarmente, para a audição e para a função vestibular, supõe-se que ajuda na proteção contra trauma acústico, preservando a audição depois de cirurgias de ressecção de estivanomas vestibulares, melhorando o zumbido e a vertigem. Então, o objetivo do estudo presente é realizar essa revisão sistemática e, quando possível, que o autor colocou, uma meta-análise da eficácia e da segurança do nimodipino como monoterapia, na verdade, então terapia isolada, no tratamento da lesão desses nervos cranianos. Especificamente, eles queriam examinar se o nimodipino em monoterapia era mais efetivo do que o placebo na recuperação da função desses nervos cranianos em específico. O delineamento do estudo foi uma revisão sistemática e meta-análise conduzida de acordo com os guidelines do PRISMA, que seria uma sigla,
Foram colhidos dados de 8 bancos de dados, que estão descritos aqui embaixo, e foram incluídos estudos humanos que usaram o nimodipino como monoterapia para tratamento dos danos causados, na verdade, para tratamento dos sintomas causados pelos danos desses nervos cranianos. A busca preliminar indicou que o nimodipino era usado para tratar a lesão do nervo laríngeo recorrente, do nervo facial e disfunções vestibulo-cocleares. Aí depois foi feita uma nova busca para filtrando os estudos, focando na lesão desses 3 nervos que eu acabei de falar. Então, a definição das medidas de desfecho foi feita, sendo que o desfecho primário medido foi a recuperação funcional do nervo craniano, e nos casos de paralisia de corda vocal secundária à lesão do nervo laríngeo recorrente, a recuperação foi definida como retorno de qualquer movimentação proposital da corda vocal. Nos casos da paralisia facial, foi definida a recuperação com uma mudança da classificação de House-Brackmann de 4 a 6 para 1 a 3, ou seja, o paciente tinha a lesão, e aí, se no House-Brackmann ele era classificado como 4 a 6, para ter uma resposta satisfatória com o uso do nimodipino, ele tinha que cair para 1 a 3. E a House-Brackmann 3 foi escolhida como linha de corte porque esses pacientes não têm assimetria durante o repouso e o fechamento ocular é completo com esforço. O desfecho secundário que foi analisado foram os eventos adversos relacionados ao uso do nimodipino nesses pacientes. Então, os critérios de inclusão foram estudos em humanos publicados, incluindo ensaios clínicos randomizados controlados, coortes, caso-controle e série de casos, usando o nimodipino como monoterapia para tratamento da lesão dos 3 nervos que eu citei. Apenas estudo usando nimodipino como terapia foi incluída para poder evitar viés de confusão com outros tipos de terapia. E os critérios de exclusão foram investigações que usaram nimodipino, mas não era monoterapia, então tinha outra droga, ou enfim, outra terapia envolvida. Os estudos que investigaram lesões neuronais não relacionadas a nervos cranianos, como lesão medular, ou então cefaleia, também foram excluídos. Também foram excluídos artigos em outras línguas, eles só pegaram artigos em inglês. Os relatos de caso foram excluídos, cartas, correspondências e opiniões de especialistas também não entraram nessa revisão sistemática. A seleção de estudo foi feita por 2 autores independentes, cada um avaliou os títulos e resumos dos abstracts dos artigos independentemente. Aí os dados foram extraídos por cada um dos autores usando formulários feitos para aquele estudo que eles selecionaram. E quando eram necessárias informações adicionais, eles tentavam entrar em contato com os autores dos estudos para poder conseguir essas informações. Foi usado estudos com populações similares, com metodologia similar, e a medida de desfecho para poder melhorar a credibilidade da meta-análise. E os seguintes dados foram usados: o país de origem do estudo, a investigação de lesão de nervo craniano, o grupo de controle e tratamento, a dosagem do nimodipino, a via que ele foi administrado, a duração da administração da droga, se teve eventos adversos e a duração do follow-up. Só um minutinho. Prontinho. Aqui. Isso. Então, o risco de viés foi avaliado por esse autor e a qualidade dos ensaios clínicos foi avaliado por essa ferramenta da Cochrane, que seria a GRADE. A qualidade dos estudos de coorte de caso-controle foi avaliado pela escala de Newcastle-Ottawa e o viés de publicação foi avaliado usando o gráfico de funil. A síntese de dados foi feita usando o modelo de aleatoriedade, que usou esse cálculo estatístico para poder saber se a aleatoriedade estava influenciando na síntese dos dados.
E os dados foram considerados estatisticamente significantes quando o P era menor que 0,5 e quando era feito o teste de dois extremos. A proporção de variabilidade atribuída à heterogeneidade dos estudos foi avaliada com a estatística I ao quadrado, eu só não consegui colocar aqui, e foi interpretada qualitativamente como baixa, quando de 25% a 50%, moderada, quando de 50% a 75%, e alta, quando maior que 75%. Ou seja, esse cálculo aqui do I quadrado, ele era usado para poder saber se a heterogeneidade dos estudos era, né, baixa, moderada ou alta. Então, foi usado o odds ratio, que seria a razão das chances de sucesso com o tratamento dos... Foi usado o odds ratio no caso dos estudos caso-controle, que é onde ele se aplica, e os grupos controles foram formados com outros estudos com populações semelhantes. Então, vamos começar a falar aqui dos resultados. Foram selecionados inicialmente 672 estudos, 183 duplicados foram excluídos, e foram selecionados os estudos pelos dois autores independentes, com base no título e no abstract, né? 58 foram selecionados dos 489 como potencialmente relevantes. 9 foram incluídos na revisão final. 3 desses estudos incluídos na revisão sistemática final avaliavam a função do nervo vestíbulo coclear, 3 falavam sobre nervo laríngeo recorrente e 3 falavam sobre o facial. 110 participantes, somando esses 9 estudos, foram 110 participantes que receberam nimodipino para dano do nervo facial no laríngeo recorrente, e 556 participantes compuseram o grupo controle, que era formado com dados históricos de outros estudos da mesma época. Então, essa tabela aqui é o resumo dos 9 estudos estudados, só que como ela ficou muito ruim da gente enxergar dessa forma, eu separei a tabela de acordo com o nervo que estava sendo avaliado. Então, como a gente tem 3 estudos avaliando lesão do nervo laríngeo recorrente, a resposta ao uso do nimodipino, e 3 para cada um dos outros 2 nervos, eu vou falar de cada um separadamente. Então, 3 estudos foram usados para poder avaliar a recuperação do movimento das cordas vocais com o uso do nimodipino. 2 deles eram caso controle, e ambos os dois com caso controle tiveram 6 pontos de 9 na escala Newcastle-Ottawa, o que indicava boa qualidade dos caso controles. No caso desse segundo estudo aqui, que era o Rosen, os dados de controle históricos institucionais foram usados para poder formar o grupo de comparação. E aí, já tinha falado que isso ia ser feito para poder fazer a formação do grupo controle. E o terceiro estudo foi uma série de casos sem grupo de comparação. Os autores acharam uma meta-análise sobre a recuperação natural da paralisia de cordas vocais em pacientes com prognóstico ruim de recuperação baseada nos critérios de eletroneuromiografia. E esse estudo foi usado como grupo de controle para esse terceiro estudo aqui. E aí, dessa forma, dados os 3 estudos puderam ser usados para a posterior meta-análise que eles fizeram depois da revisão sistemática. E aí foi mostrado que o tratamento com nimodipino foi associado a um aumento significante nas chances de recuperação do movimento das cordas vocais de 3 a 6 meses após o dano. O odds ratio que eles calcularam para essa conclusão foi de 13,73, com um intervalo de confiança de 95% entre 6,21 e 30,38. Então, falando agora da recuperação da motricidade facial, também foram usados 3 estudos, dos quais um deles era um caso controle, que é esse aqui. Eles estudavam a função do nervo facial após a cirurgia de estivânoma vestibular. Então, esse estudo também marcou 6 de 9 na escala Newcastle-Ottawa, e os outros 2 estudos eram séries de caso. Foram esses 2 aqui do mesmo autor.
O primeiro, esse Scheller de 2012, ele estudou a paralisia facial após a cirurgia maxilofacial e não foi incluído na meta-análise. O Scheller de 2014 comparou a administração enteral do nimodipino com a parenteral, sem fazer um grupo placebo, né? E para comparabilidade com outros estudos, só os dados do braço que usou o nimodipino enteral foram usados na meta-análise. Aí foi achado um estudo sobre a recuperação natural da motricidade facial após a ressecção do facial, após a ressecção do estilonoma vestibular. E aí esse estudo foi usado como o grupo controle do Scheller de 2014. Então ele acabou formando um grupo controle para esse terceiro aqui que não tinha, e os dois foram usados na meta-análise, o primeiro e o terceiro. Desses pacientes aqui, 54 receberam nimodipino e 231 foram o grupo controle. Então, esse aqui que não foi aferido foi formado pelo outro estudo que ele achou que era só observacional. E aí foi mostrado que o tratamento com nimodipino foi associado a um aumento moderado das chances de recuperar a motricidade do facial com 6 a 12 meses pós-operatória, né, pós a ressecção do chivanoma. O odds ratio calculado para a recuperação da motricidade facial com o nimodipino foi de 2,75, ou seja, no cálculo dele, os pacientes que usaram o nimodipino pós a cirurgia de chivanoma tinham uma chance 2,75 vezes maior de recuperar a motricidade, com um intervalo de confiança de 95% de 1,2 a 6,44. E a heterogeneidade desses estudos aqui, calculado com aquele cálculo e quadrado, foi de 30%, ou seja, foi baixa. E o estudo foi considerado estatisticamente significante, com um P de 0,02. Então, o terceiro tipo de lesão que ele estudou foi o do vestíbulo coclear, sendo que foi separado em estudos que estavam avaliando vertigem e estudos que estavam avaliando o zumbido. Então, um deles era uma série de casos que tinha 31 pacientes que investigaram o zumbido subjetivamente e usavam uma escala subjetiva que graduava o zumbido e usava essa pontuação para poder saber se estava melhorando ou piorando. A Pianese, que é esse terceiro estudo aqui, foi um estudo randomizado que comparou o nimodipino com outros bloqueadores de canal de cálcio. No caso desse estudo aqui foi a sinarizina. E a queixa de zumbido foi o desfecho primário, zumbido não, a queixa de vertigem. Foi o desfecho primário avaliado. Aqui em Lisbeth, enfim, também foi um estudo randomizado, né? E foram usadas duas formulações orais de nimodipino. Então, você pode ver aqui que eles usaram 90 miligramas e o grupo controle, que seria essa coluna aqui, foi formado pelos pacientes que tomaram 30 miligramas 3 vezes por dia. Na verdade, o grupo controle não. Foram separados em 2 grupos de intervenção, que seria o de 90 miligramas e uma vez por dia, e o outro que era 30 miligramas 3 vezes por dia. O resultado desse estudo foi uma redução de 50% na escala de gradação da severidade da vertigem, e essa redução de 50% da vertigem foi usada como desfecho primário avaliado aqui. Aí, os estudos mostraram uma melhora geral dos pacientes com as queixas de zumbido e vertigem, só que as metodologias e os desfechos desses estudos eram muito heterogêneos e, por isso, nenhum deles foi incluído na meta-análise. Além disso, os dados de segurança sobre o uso do nimodipino desses 3 estudos foram incluídos na análise de desfechos secundários. Então, eles não foram para a meta-análise, mas os efeitos colaterais que vieram do uso do nimodipino nesses pacientes aqui foram avaliados na meta-análise. Então, aqui seria o resumo dos estudos que ele usou para poder fazer a meta-análise, certo? Da revisão sistemática nasceu essa meta-análise. Aqui foram os estudos que foram usados não, que avaliavam o movimento, a recuperação do movimento da corda vocal, e aqui a recuperação do facial, né? Saindo de 4 a 6 para 1 a 3. No geral, os pacientes tratados com nimodipino tiveram chances significantemente maiores de recuperar a movimentação facial e de cordas vocais, quando comparado com os controles que foram formados. Sendo que o odds ratio que ele calculou
para essa meta-análise, o odds ratio médio, assim, seria de 6,09, com um intervalo de confiança indo de 3,41 a 10,87, e um P menor do que 0,1. A heterogeneidade dos estudos foi calculada com o I quadrado e foi de 73%, ou seja, nesse caso aqui, a heterogeneidade já entrava quase no grupo alto, né? Ela ficava ainda no moderado, de 50% a 75%, mas beirava os 75%. E aí não foi possível juntar os estudos que investigavam o vestíbulo coclear por causa exatamente da heterogeneidade. Então, essa heterogeneidade alta aqui, nessa meta-análise, ainda foi excluindo os estudos que avaliavam o dano vestíbulo coclear. Então, um resumo dos resultados. Dos 9 estudos incluídos, 5 relataram evento adverso associado ao tratamento com nimodipino, sendo que o evento adverso mais comum era a sonolência e a tontura, provavelmente secundárias à hipotensão. Isso foi uma suposição que os autores fizeram. 87 dos 197 pacientes que foram avaliados e fizeram uso de nimodipino tiveram eventos adversos. Só que um dos estudos, que é o Scheller de 2014, não relatou nenhum evento adverso. E o Pianese relatou 58% de eventos adversos nos seus pacientes. Então, acabou que esses dois estudos puxavam a média dos eventos adversos para baixo e para cima, respectivamente. O autor fez um cálculo de eventos de desfecho secundário, né, que são os eventos adversos, excluindo o Scheller e o Pianese, e a média de eventos adversos sem esses dois ficou de 17,6%. Essa tabela aqui foi usada para poder calcular o risco de viés. Então, nessa tabela tem um resumo do risco dos estudos usados. 2 estudos randomizados controlados foram avaliados pela aquela ferramenta que eu citei, que é a GRADE, da Cochrane, e nenhum deles indicou claramente como a aleatoriedade foi gerada. Como ela foi feita a alocação foi escondida dos investigadores ou se os aferidores de desfecho foram cegados para a alocação dos pacientes. Lisbeth teve uma alta taxa de atrito dos 2 braços do estudo e nenhuma explicação por que isso aconteceu foi fornecida, o que colocava em risco os dados de desfecho incompleto. Pianese tinha uma frequência de doses diferente dos grupos controles de intervenção, e aí não foi possível cegar os pacientes. E para os casos controles incluídos, que ambos pontuaram 6 de 9 na escala Newcastle-Ottawa, o que indicava uma boa viabilidade. O risco do viés de publicação foi calculado usando o gráfico de funil, que seria esse aqui. Ele foi feito usando 5 estudos para poder calcular esse viés da meta-análise que eles criaram. E o gráfico dispõe a relação entre o tamanho do estudo e o efeito, sendo que o eixo Y representa, seria o standard error, tipo, como se fosse o erro padrão, e o eixo X representa o tamanho do efeito na forma de odds ratio aqui. E aí o gráfico de funil mostra um agrupamento dos estudos perto do topo do funil e apenas um na base, o que mostra, na verdade, um viés de publicação moderado, porque não tem uma distribuição boa dos estudos aqui embaixo. Então, o que o autor concluiu com o estudo foi que o nimodipino para paralisia facial e vocal pode ser usado em monoterapia e resultou uma chance 6 vezes maior de recuperar a função das cordas vocais e a movimentação facial quando comparado com os controles que ele desenhou. Especificamente, a chance de recuperar a movimentação foi de 13,73% mais alta na paralisia de cordas vocais e de 3, na verdade, foi 13 vezes mais alta na chance de recuperar a paralisia de 3 a 6 meses após a lesão, e no caso do laríngeo recorrente, a chance foi de 2,78 vezes maior, de 6 a 12 meses após a lesão do facial devido à ressecção de chivanoma vestibular. Aí os estudos dos sintomas cócleo-vestibulares, como eu falei, foi muito heterogêneo e não dava para tirar conclusão. Aqui eu estava usando o slide errado.
Era desse aqui que eu estou falando. A dose do tratamento para pacientes com paralisia de corda vocal foi consistente em todos os estudos avaliados, foi 60 miligramas via oral, 3 vezes por dia, por 12 semanas. No caso de paciente de paralisia facial, a dose também foi de 60 miligramas, mas a frequência da dose e a duração variou entre os estudos analisados. Prevenir a hiperreinervação desses pacientes é importante para poder prevenir a sincinesia, né, o que levaria a uma sincronização anormal na movimentação do facial. E, através de estudos animais, acredita-se que o nimodipino atravessa a barreira hematoencefálica e impeça o influxo de cálcio nas células lesadas. E, além disso, ele regula o cálcio intracelular em brotamentos neuronais, reduzindo o acúmulo de cálcio que poderia levar à apoptose e injúria neuronal. Ou seja, os modelos animais suportam as conclusões tiradas pelos autores desse estudo. A aferição de qualidade de viés de publicação foi feita com as estatísticas citadas anteriormente, e o autor ressalta que elas não são que os estudos clínicos incluídos não são da mais alta qualidade. A maioria dos estudos eram série de casos ou caso-controle com uma pequena amostra. E o uso de dados para controle histórico tem uma variação limitada, né? Os grupos podem acabar por ter diferença por causa da diferença temporal, e também tem uma diferença de critérios diagnósticos e de manejo com o passar do tempo. Então, ele fez essa revisão sistemática e criou um grupo controle do passado, mas usando dados atuais. E aí você podia ter esse problema na criação dos grupos controles com retrospectivos. E aí outra coisa que ele ressalta é que pode ter dados faltando nos históricos dos pacientes. E aí, mesmo assim, ele ressalta que os estudos históricos usados para controle foram avaliados para tentar fazer uma população mais parecida possível com o grupo de intervenção que ele criou. E os desfechos medidos foram foram suficientemente semelhantes aos estudos de intervenção para poder minimizar o viés, para poder diminuir o erro tipo 1, né, que seria de rejeitar a hipótese tipo nula. No caso dos eventos adversos, eles não foram analisados sistematicamente em todos os estudos, assim, não foi registrado qualquer característica intrínseca dos pacientes que pudesse levar a esses eventos adversos. Então, esses foram os pontos levantados na discussão pelos dois autores. Ele conclui que foi a primeira revisão sistemática e meta-análise feita para poder examinar a eficácia e segurança do uso do nimodipino como monoterapia para a lesão desses nervos craniais. Ele também conclui que a droga é promissora, sim, para paralisia de cordas vocais e facial, pelas evidências já existentes e é suportada pelos modelos animais, mas ele afirma que não deve ser usada rotineiramente com indicação off-label devido ao atual nível de evidência que não é alto. É isso. Parabéns, Ana. Muito bem apresentada a aula e o artigo. Obrigada. Primeira pergunta. Doutora Miriam, já que não ganhou nenhum artigo ontem comigo no plantão para apresentar hoje, para que serve essa meta-análise aí, Miriam? Doutor, eu acredito que, igual eles chegaram na conclusão, né, para verificar os estudos que já existem nessa área de terapias, de outros tipos de terapia, né? Essa meta-análise acredito que foi mais para isso, para verificar o que tem de evidência sobre o uso dessa terapia nesse tipo de lesão. E você recomendaria para um paciente que se atendesse com paralisia de prega vocal o uso do nimodipino? A evidência ela é boa para a gente pegar e propor isso para ele? Eu acredito que só com base nessa meta-análise não, né? Como não? Deu tudo aí estatisticamente significativo. Os próprios autores colocam que a evidência ainda é promissora, mas eles ainda não... Mas por que a evidência é promissora e ela não está consolidada? Eu acredito que pela falta de estudos mais robustos. Dá um exemplo do estudo robusto.
não sei, talvez um ensaio clínico randomizado com mais pacientes, com N E tinha maior. algum randomizado aí para prega vocal, que foi o tema da aula da Ana? Ela apresentou, ela mostrou 3 estudos para prega vocal. Mostra aí de novo, por favor, Ana, os Voltando 3 já. estudos. Ajudar a doutora Miriam, que ela Aqui tá doida para dar um são, parecer para gente. aqui são os da prega vocal. Dá uma aumentada aí na tela, Miriam, e você vai ver quais são os tipos de estudo, os desenhos. Tem caso controle, os 2 de caso controle e uma série de casos. E aí, Não sei, doutor, eu não sabe, ué, você já toco fez isso, curso não. até de medicina baseada em evidência, você me falou. Tira os coelhos da cartola. E aí? Recomenda o tratamento? Não recomenda? Para que serve isso aí? A imunoterapia eu não recomendaria, não. Como não? Tá tudo estatisticamente significativo. Doutor Marcelo, rei da meta-análise, quer socorrer a Miriam? Rei, sou eu que tô dizendo. Hã? Então, sou eu que tô falando, palavras próprias. Não. Então, o resultado aponta que pode ter alguma coisa, né? Mas não dá para afirmar nada. Que é isso, Marcelo? Depois de um trabalho imenso desse, 480 artigos, ainda depois de descartar as réplicas, e aí sobra os artigos, você passa a limpo, você cria grupo controle, você arruma grupo de intervenção, você faz aqui um esforço, e você quer me dizer que isso não serve? Serve, só não serve absoluto. Serve para quê? Serve para direcionar estudos futuros melhores, né? Para falar que pode sair alguma coisa desse mato. Desse mato aí. É por aí mesmo. Não dá para afirmar nada. Esse mato pode ter coelho? Desse mato pode sair coelho, mas nesse estudo não. Cadê seu dupla, doutor André? Como é que você desenharia um estudo para avaliar o nibodipino em paralisia de prega vocal? Eu vou abstrair o restante, que a gente hoje a aula foi prega vocal, né? Eu acho que o André não tá online hoje não, tá? Tá não? Tá lá no Covidário. Eita, coitado. O André tá no convidar. Então, doutora Rayane. Ou ela tá em alguma Oi, coisa doutor. também? Ah, não, a Rayane tá aí, ó. Sim. E aí, Rayane, como é que você desenha um estudo para validar o uso do nibodipino? Prega vocal. Não, é igual a Miriam falou. Se for para escolher um estudo, eu faria um estudo ensaio clínico randomizado controlado duplo cego. Põe um caso um grupo controle. Não, o modelo de estudo vocês já me falaram. Agora eu quero que você desenhe um estudo rapidinho, do jeitinho que vocês já aprenderam. População, intervenção, controle, desfecho, tempo. A população, acho que eu escolheria pacientes que tivessem paralisia de prega vocal sem outras comorbidades associadas, né? Que não tivesse influência de nenhum outro fator agressor. Pacientes, não sei se seria possível descartar pacientes que tivessem tabagismo, mas pensaria mais para frente. A intervenção poderia ser o tratamento que eles estão usando aí, a dose, né, 60 miligramas aí, ou fazer a dose picada, mas pelo que eu vi aí, parece que o que eles mais usaram foi essa dose de 60, né? O controle usaria pacientes que não, na verdade, não sei se pacientes que não têm alteração. Pacientes que têm alteração, né, paralisia de prega vocal, mas sem usar, que não usavam, vão usar o placebo. E o desfecho eu não vou saber, né, só mais pra frente.
Mas o que você consideraria critério de desfecho? O que você estaria buscando para você ver resultado do remédio? O que eu fiquei na dúvida foi isso. Porque, assim, beleza, ela falou que Lembra eles que é só usaram corda eletroneuro. vocal, esquece o resto. É. Mas pega um paralelo, exemplo. Na paralisia facial, eles tentaram usar a escala de House-Brackmann. E a Ana deu uma justificativa boa. Por que o ponto de corte foi entre 3 e 4? Não, ela falou que foi... É para falar? Pode falar. Posso Vamos falar? testar a memória da Rayane, Não. ver se ela está prestando atenção na sua aula. Ai, doutor, tadinha, a aula foi muita coisa. Não, mas Sério? vamos, doutora Rayane é boa de memória. Eu sei, mas que tem a dó. Então vai, ajuda ela. É porque o 3 tinha um fechamento completo do olho com esforço e aí foi basicamente por isso que eles escolheram. Porque, de certa forma, mostrava algum nível de controle do paciente sobre a função. Como que você pensaria para prega vocal, Rayane? Doutor, eu achei esses critérios que eles usaram aí, igual quando eles investigaram o vestíbulo coclear com escala de zumbido, acho que você fica muito dependente do que o paciente pensa. Não tem nenhuma coisa muito objetiva para você analisar a resposta do paciente. Agora, se fosse falar alguma coisa, não, quer ver paralisia de prega vocal, faz uma videolaringe todo mundo. E aí observa uma videoestroboscopia. Porque... De estrobo, tá. Aí o que você faz? Você vai pegar critérios dentro da estrobo e aí você põe pontos de corte. Pode ser isso? Sim. Tá, beleza. Seria mais objetivo do que algo que fosse mais relacionado à visão subjetiva do paciente. Sim, e aí como é que você faz? Você não tem escalas para avaliar padrão de voz, grau de rouquidão? Tem, joga mas com isso daí também vai com do operador dependente. Se ele for falar, beleza, vou fazer escala hash, mas isso vai ser o que eu tô vendo. Às vezes vai ter uma interferência do dia que o paciente vai estar, de como vai estar o tempo, sei lá. E aí o que você faz? O que você pensa? Você pensa que em randomizando e em tendo um N maior de amostra, você dilui esse viés. Sim. Entenderam essa questão agora? E o tempo, o que é o tempo do estudo, Rayane? Do seu randomizado controlado? O que é o tempo? É. Quanto tempo? O que é o tempo? Não entendi, assim, essa pergunta. Você não falou população, intervenção, controle, Sim. desfecho? E o tempo é o quê? Não, eu posso estipular uma quantidade de tempo para esse paciente, não? Não entendi. Mas tempo do quê? É isso que eu quero que vocês entendam. Não, semanas de tratamento. Mas vai ficar semanas tomando esse remédio? Não, mas ele não ficou aí nos estudos 12 semanas. Pronto, então é isso mesmo. O tempo é o tempo de uso do medicamento. E o tempo do estudo é igual ao tempo de uso do medicamento? Não é o mesmo. Por que não? Porque primeiro você vai ter o tempo de análise dos dados, coleta dos dados, análise de tudo para montar, né, o tempo do estudo. E qual que é o outro fator que você tem? A avaliação do pós-uso do tratamento dos pacientes? Não, é você juntar o tanto de paciente que você precisa dentro do seu cálculo amostral. Ou você acha que todo dia vai estar, no primeiro dia está todo mundo lá para você passar o pente fino e aí depois só correr atrás da estatística? Ou esses pacientes vão entrando conforme eles vão aparecendo no ambulatório, no recrutamento? Isso é verdade. Entendeu? Então é esses conceitos agora que nós vamos começar a trabalhar. Vocês vão começar a bolar os estudos que prestam. Então, na prática, quem concordou com a população da Rayane? Eu queria que detalhasse mais. Lucas, cadê você? Detalha melhor critérios de inclusão para o estudo da Rayane. Lucas, presenteísta?
Lucas deu WO na gente. Gabriela. Gabriela deu WO também ou ela só se manifestou? Acho que tá só com dificuldade. Critérios de inclusão? É. Paralisia de prega vocal pós-tireoidectomia. É um critério bom para o paciente aí da Rayane? Eu acho que Não. não, seria muito específico. Por que não, Gabriela? O corda vocal está paralisada. Mas se seccionou o nervo, hein? Então, vocês têm que buscar o quê? Situações em que o paciente não tenha tido uma secção de nervo. Concordam comigo? Sim. Aí, por exemplo, do ponto de vista prático, como é que você ordenaria as doenças? Vocês têm que pensar em doenças que façam sentido agrupá-las, né? Concorda que, eventualmente, por exemplo, quando eles falam de lesão neural, Ana Virgínia, voltando para você falou bastante de lesão de nervo, mas tinha claro que tipo de lesão que foi buscada? Tinha claro no caso da lesão, da paralisia, paralisia não, né? Lesão vestíbulo coclear, Cirúrgica, né? ele falava Isso. da vestíbulo, da vestíbulo Uhum. coclear, ele falava da ressecção de estivanomas vestibulares e da facial, da facial? Ele colocava paralisia facial, mas não lembro de algo bem detalhado, não. Tá. Aqui. Não, tranquilo. Colocou só o desfecho mesmo, e aí ficava uma coisa meio não definida. Tá. Doutora Sávia, quem que é o grupo controle do estudo da doutora Rayane? Como é que você monta ele? Que a Rayane ficou na dúvida. Eu também não sei. Porque assim, você usaria É porque eu acho que você teria que usar para você validar uma droga, você tem que usar a terapia padrão ouro, eu acho, para comparar um método que você quer usar, uma terapia que você quer usar, você tem que usar um padrão ouro para justificar o uso daquela droga. E, por exemplo, na questão da paralisia do nervo, uma coisa que todos fazem, e eu não vi citando, foi questão de fisioterapia, né? Fonoterapia, que no estudo não falou, né? Sim, E os isso é uma coisa pacientes boa. quais... Mas vamos lá. Eu estou vendo que vocês não estão tendo clareza e não estão sabendo me dar respostas assim seguros. O grupo controle é o mesmo grupo da intervenção. Isso eu quero que fique claro na cabeça de vocês. Então, o grupo controle ele vai ter as mesmas características do grupo da intervenção. Então, os critérios de inclusão que você colocou para o seu estudo, ele serve para o grupo da intervenção e para o grupo do controle. Então, e esse tipo de controle que ele montou aqui, histórico, de outro estudo tal, Sim. Isso aqui é um tremendo nonsense. Isso aí é malabarismo que não te leva a nada. Entendeu? Era melhor ele ter juntado só os casos controle de série de casos e falar que esse troço só presta para gerar hipótese, como o Marcelo falou, que talvez saia com ele desse mato. É só isso. Agora, basicamente, para essa salada toda de funnel plot, e aí forest plot, e como é que fala? E quadrado, toda a questão da matemática que a Ana detalhou muito bem, ela serve exclusivamente para isso. Talvez nesse mato tem coelho. É só isso. É só isso. E é bom vocês terem clareza que, em tese, nós estamos com o quê? Com o delineamento que é o Rolls Royce da intervenção, concordam? Só que feito com delineamentos que não são os delineamentos que validam medicação. Caso controle série de caso, meramente gera hipótese e você só valida intervenção, principalmente medicação, com randomizado controlado. Ponto. Doutor, Tem nem que perder tempo, pode falar. uma dúvida que eu fiquei mesmo lendo o artigo foi que ele criou esses grupos controles usando, enfim, artigos com populações semelhantes
mais históricos, né? Dados históricos. Só que se a gente fosse fazer um estudo atualmente, não teria como eu criar um grupo controle com pacientes que têm a mesma patologia e simplesmente não tratar, né? No caso desses pacientes com paralisia. Sim, e vamos mais longe. O não tratar, de certa forma, você tem que ver o seguinte: quando você vai colocar a intervenção aqui, que é a medicação, basicamente qual é o princípio que você parte? Se você tem um medicamento que seja validado como efetivo, basicamente você não vai poder, de certa forma, privar o paciente de ter acesso. Seria antiético, né? Então, você pegar, tratar de Helsinki, as outras convenções todas que geram a ética, você já seria fulminado na hora que você apresentasse o estudo, o comitê de ética. Ponto. Então, isso você não pode. Agora, o que tem é o seguinte: se você não tem nada que seja efetivo, a Sávia levantou os tratamentos não farmacológicos, né? Fonoterapia ou fisioterapia, aí dependendo do que está falando, né? Daqui, que tipo de nervo você está olhando. Isso aí vai ser ofertado. No caso de uma droga, de um tratamento, você não tem uma droga específica, sim, você pode dar um placebo. E lembrar, viu, Sábio, que padrão ouro, ele em geral são coisas diferentes. Você falar assim de padrão ouro e você falar de validar uma droga para determinada coisa. Então, sempre a validação de droga é frente ao placebo. Porque o que te interessa, principalmente, a gente viu aqui, né, fases de estudo ao longo desse período, né? Isso impacta, eventualmente, dependendo do tipo de estudo, numa flexibilização do valor de P, no N que está sendo empregado, se põe ou não põe um grupo controle. Então, cada fase de randomizado controlado ela tem um propósito, né? Então, numa fase 1, o que você vai testar? A segurança da droga. Você pega gente saudável. Numa fase 2, você já procura segurança com eficácia. Você já pega doentes e divide com um grupo controle, em geral, a não ser tratamento oncológico, como aquele que a Rayane apresentou, que a gente viu que não tinha isso, né? Mas é uma peculiaridade dos estudos em câncer, mas não serve para o restante. E aí você já vai com placebo. Numa fase 3, você amplia sua amostra, de dependendo da doença, de dezenas, centenas da fase 2 para milhares. Aí quantos milhares vai variar da doença, entendeu? E depois, numa fase 4, você está monitorando essa droga aprovada e no mercado vendo se não vai aparecer nada de diferente. Então, essa é a ordem. Quando você pega os estudos randomizados controlados, para você validar ele para uma doença, de certa forma, dentro de uma lógica, né? Lembrando que se a droga já é validada e considerada segura, você não precisa fazer fase 1 dela de novo, você já vai direto para fase 2 e 3. É basicamente isso. E a fase 2, muitas vezes, pode te ajudar também no cálculo amostral ideal, que pode ser uma maneira de você fazer um piloto para você estimar a diferença de efeito entre o grupo ativo e o grupo de placebo, e isso impacta na continha que você vai fazer lá da sua amostra. Lógico que o efeito não é só o único fator que você usa para o cálculo amostral, né? Você tem que ver também que variáveis que você vai usar, se é variável contínua, se é variável categórica, tem várias coisinhas aí dentro desse cálculo, mas é importante vocês terem isso na cabeça. Então, dentro de um estudo piloto desse, que a droga já foi validada para hipertensão e se mostrou segura, você está trazendo ela dentro de um racional baseado em estudo experimental, basicamente você já pula de fase. Então, a questão é essa daí. Então, os pontos que eu queria fixar hoje na cabeça de vocês: número 1, os critérios de inclusão do grupo ativo são os mesmos para o controle. Lembrando, eu vou validar a droga para um tratamento, eu tenho a droga do meu grupo ativo sendo usada e no meu controle placebo. Se eu quero comparar ou trazer uma nova terapêutica frente a uma outra que já tem resultado, aí o que a Sávia falou passa a ser importante. Eu mostrar que o que eu estou mostrando de novo é melhor do que aquilo que já existe. Mas num primeiro momento eu tenho sim, a depender do contexto, né, que confrontar com placebo. Então esse é o raciocínio da coisa. Tranquilo com isso daí? Alguém ficou com dúvida? Eu acho que por hoje já seriam 2 conceitos bons. E o terceiro conceito aqui: não se valida o uso de nenhuma droga
sem ser com estudo randomizado controlado, ponto. Então, vierem para você com série de caso controle, coorte retrospectiva, para validar a droga, esqueçam, isso não serve para validar intervenção farmacológica, ponto. Acabou, é isso. Dúvida nisso aí? Ana, Rayane, Não. Marcelo, tá claro isso para vocês? Meu microfone estava mutado aqui, que eu apertei sem querer. Clara essa questão? Tá claro. Sim. Então, o artigo terminou sendo útil para vocês verem também que meta-análise não é palavra final. E, de certa forma, mais uma vez é o que eu mostro para vocês. Toda vez que você alimentar o programa com números, ele te gera uma conta. E o fato de você ter uma estatística significativa não significa que você tem um estudo que presta na sua mão. Esse é o estudo que a definição do Marcelo é boa, talvez tenha coelho nesse mato. Ponto. Só isso. Um troço desse tamanho para isso. Perfeito? Vamos lá para os